Olá, estamos no dia 5 de janeiro de 2025. Meu nome é Juan Brandt. Juan é J-U-A-N, tá? E venho aqui falar a partir da psicanálise, mas entro uma porção de campos ali sobre os quais a psicanálise pode falar. Desta vez, eu quero falar impactado pelo que eu vi quando recebi um recorte do tal do show da virada, em que uma certa pessoa que dizem, né, ser uma cantora relevante na nossa cultura, fez uma apresentação que mereceu importantes comentários, que quem assistiu, quem acompanha por aí deve saber que a coisa passa de qualquer nível adequado para a exposição de desejo e ao mesmo tempo a provocação do desejo das pessoas que, iludidas ou mal informadas ou perversas ou imbecis, vão lá para assistir. Quando eu vi o que ali era apresentado, com referências sempre mais explícitas ao órgão genital masculino, eu fiquei pensando o quanto a figura masculina está toda descaracterizada de todas as suas qualidades, né? Sobrando-lhe realmente somente o órgão genital para ser valorizado por uma cantora. Se não me engano, no final de março de 24, por ali, uma outra cantora fez um show também, na mesma cidade, Rio de Janeiro, com referências bem pornográficas, um pouco diferentes dessa de agora, mas de qualquer maneira sempre remetendo o seu espectador para os temas da sexualidade. É claro que essa outra cantora americana, ela tem um repertório, tem uma história de alguma produção artística, diferentemente dessa agora. Mas, de qualquer maneira, já naquele show, nós pudemos observar que existiam ali milhares, ou sei lá, se aquilo chega a 1 milhão de pessoas, ou 500 mil, pessoas que estavam ali aplaudindo como agora, e cantando junto, né? Sabe-se lá movidos pelo quê? Mas de qualquer maneira, mais uma vez, é essa atenção que desperta a sexualidade quando ela é conduzida de um modo que ela mesma se desqualifica. Ela está lá para cumprir uma pauta pela qual ela é remunerada, e ela se sente encantada e se sente uma, sei lá, top model. Ela se sente ocupando um status diferenciado. Mas alguém está usando essa pessoa e todo aquele povo que a acompanha. Faça um reparo, não é a sexualidade que se desqualifica. A sexualidade é desqualificada por pessoas que eu só posso dizer que são desqualificadas. E aí eu pensei um pouquinho no pensamento de Darwin, que lá na sua teoria da evolução quis demonstrar que as espécies evoluem, mas ficou um trabalho que não pode provar o que as pessoas acreditam, porque as pessoas a partir daí resolveram achar que a gente descende de macaco. Olha, isso que essas cantoras fazem, macacos não fazem. São os humanos que fazem. E dos macacos pularem na sequência genética para alcançarem esse grau de desqualificação da vida, da sexualidade, gente, iam ser necessários zilhões de anos de evolução. A teoria do Darwin, ela não prova que o homem descende do símio. Ela só prova que as espécies evoluem de algum modo
para se adaptarem ao ambiente. Só. Porque elas precisam sobreviver como indivíduos e como espécie. É só essa a evolução. Não prova mais que isso. Podem ler direitinho. E a mesma coisa aconteceu com o humano. O humano sempre existiu. E ele também chegou ao seu limite. Os símios, por exemplo, os chimpanzés, eles se repetem o tempo todo na sexualidade e em outros hábitos. Mas eles não a desqualificam, eles a usam. Usam a sexualidade para a descarga sexual e a reprodução. Simples assim. Os seres humanos, eles têm essa mesma condição. Só que eles têm um diferencial em relação ao mundo animal que vem da cultura. E a cultura é uma coisa impressionante, porque a cultura é extremamente elástica. A partir da cultura, tudo é possível, desde que seja fruto da cultura. Então as pessoas inventam qualquer coisa, inventam até que não são pessoas, porque a cultura é elástica. Já os símios, eles não podem inventar. Eles são sempre símios fazendo o que símios fazem. Eles copulam como símios. Já os humanos, eles podem até parar de copular e fingir que estão copulando num palco. Porque é a cultura. Então, o que diferencia o ser humano em relação aos animais é que, na entrada da cultura, ele entra em contato com alguma coisa que faz a diferença, que é a capacidade de criar infinitamente artefatos culturais. Mas tem outras coisas. Ele entra em contato com culpa quando é responsável por alguma coisa. Isso não existe entre os símios. Portanto, o humano também entra em contato com a responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ele entra em contato com tudo que ele provoca de reações nos outros. Os símios chegam a esse ponto. Então, quando pessoas chegam num palco e fazem o que fazem, elas estão provocando estímulos em outras pessoas. Elas estão estimulando. E essas pessoas reagem a esses estímulos. E algumas reagem de um modo extremamente automático, porque são marcadas por essa estimulação. E entra num certo, poderíamos chamar, frenesi. Se a isso se adicionam estimulantes, isso pode tomar um caminho que vai longe, né? Em termos de realização de um desejo, que é a cultura. Desejo é um elemento da cultura. E repressão também é um elemento da cultura. Entre os símios, não se pode falar de desejo. Se fala de necessidade. Tem uma necessidade, vai lá, faz a descarga sexual, ou come, ou bebe. O ser humano tem desejo, vai além da necessidade. Então, um palco pode despertar desejo, se for usado desse modo. Eu estou lembrando até, porque eu já sou bem antigo, né? Quando surgiu o tal do programa do Chacrinha. Olha, isso foi no século passado, faz tempo, né? E meados do século passado. E o Chacrinha havia descoberto que mostrar mulheres no palco com maiôs bem cavados, que mostravam até acima das ancas, estimulava tremendamente os homens. Estimula, né? Estimulava, não estimula. E gerava nas mulheres um fator competitivo, de quererem estimular os homens também desse modo. Então isso que essas cantoras fazem agora, o Chacrinha já fazia nos anos 60. Eu lembrei também que, muito antes, apesar de ser antigo, tem coisa mais antiga que eu. Nos anos 20, muitos filmes que vi, relatos que eu ouvi de pessoas mais velhas que eu, é do Charleston, que era uma dança, né? Mas era uma moda também.
a moda e dança. E o propósito era mostrar as pernas. Eu lembro uma vez eu fiz um comentário sobre sexualidade com meu pai, e isso eu era jovem, eu tinha lá meus 18 anos. E meu pai, que é 35 anos mais velho que eu, ele dizia que essas coisas já existiam antigamente. Ou seja, parece que a entrada na cultura tornou o homem repetitivo na cultura. Ele repete algo que a cultura cansou, que gratifica as pessoas. E esse algo é a capacidade de realizar desejos substitutos pela visão, pela percepção, que é a base do voyeurismo. Só que, para ver um voyeurista, precisa haver alguém exibicionista. E essa, vamos dizer que seja cantora, ela usa o exibicionismo. Ela exibe o corpo e falas, e os movimentos, e isso estimula. Então nós tivemos uma sociedade em que se descobriu que fazendo isso surgirão milhares ou milhões de pessoas deslumbradas com alguém que propõe que não existem limites para o uso do corpo. Aí, olhando isso desse modo, eu vou lá, uma outra pessoa que eu admiro bastante, tem gente que tem uma bronca dele, que é o Olavo de Carvalho. E o Olavo fala muito da manipulação que é feita a partir justamente do uso da tecnologia e da New Age, do uso da exibição e por aí afora. E essa capacidade de, ele usava o termo imbecilizar, né? Considerando que o povo traz dentro dele alguma coisa que ele chamou de um imbecil coletivo. Não estou querendo aqui usar a palavra no sentido pejorativo, não, mas de um desconhecimento das causas, da razão de ser e dos propósitos do que passa na realidade para a pessoa consumir. E ela se engaja nisso. Se engaja e passa a seguir pautas que estão ali incluídas. Aí eu volto atrás, porque só para, como corte aqui, já no Império Romano, há 2000 e cacetada anos, já se usava o circo como espetáculo, né? Então se punha gladiadores, gente se matando, e as pessoas iam lá ávidas para ver, né? Na Revolução Francesa o pessoal adorava ir lá ver gente sendo guilhotinada. Ou seja, essa coisa voyeur sempre existiu. Como meu pai confirmou também, né? Mas o que acontece hoje? Entrou uma tecnologia que eleva isso a um grau assim, impressionante, que impacta tremendamente. Só que tem um detalhe que às vezes a gente não para observar bem. É claro que existem agentes interessados nisso, ou seja, essa própria pessoa que se apresenta como cantora, que se julga o máximo, na verdade ela é um elemento. Então, quem na verdade tem interesse nisso? Aí se você olha que é o mesmo sistema midiático que está bancando, seja aquele show de março, abril do ano passado, seja este agora, né? E seja outros tantos, seja as chacrinhas que já houve, tem alguma coisa que anda por aí que tem essa intenção de que as pessoas fiquem vidradas
por tudo que as desvia do que realmente importa em termos de uma sociedade justa e organizada e que segue um caminho firme para um porvir que seja importante para a civilização. Então, parece que são forças que querem contrariar esse processo. Então, cantoras como essa são mais um elemento nisso aí, que pode ser descartado, põe outro, põe uma pessoa mais doida ainda, e está tudo certo, né? Não é essa a questão. A questão é o interesse que está por trás disso. E agora eu tenho que voltar para a psicanálise. Não sei se vocês que me acompanham já perceberam que a academia, a psicanálise, a psicologia não fala nada disso. Por quê? Ora, a psicanálise ela teve um papel fundamental a partir de Freud com dar um novo estatuto às questões da sexualidade. Isso foi muito bom, né? De algum modo, muitas questões que ficavam encobertas passaram a ser tratadas. Só que a psicanálise não consegue lidar com o uso inadequado desse conhecimento que ela mesma criou e cria. A psicologia vai nesse mesmo barco. E a academia, gente, está muito fora do que seria esperado dela. Porque a academia, a gente supõe que está lá para entender esses processos, no caso das ciências sociais, do que anda por aí em torno, de fazer uma avaliação coerente, entendendo esses processos, o que está ali acontecendo e por quê. Mas não. Ou ela não se manifesta, ou aplaude. Estou falando da academia, estou falando da psicologia, estou falando da psicanálise, que se mistura. Porque hoje em dia, diferentemente do tempo de Freud, estão chamando de psicanalista quem é da academia, né? Ela entrou na academia, fez uma matéria de psicanálise e vira psicanalista. Tem essas coisas, né? Então, nós vemos que também na academia as coisas estão muito confusas. As pessoas não sabem direito para que elas estão em cada lugar. Então, o tal do doutor que está na academia, muitas vezes não sabe o que é esperado dele, mas ele tem alguma coisa que ele quer tirar dali. E muito psicólogo ou psicanalista também não sabe o que deveria ser esperado dele, mas quer tirar alguma coisa que está ali. E uma senhora assim, de uma formação um pouco desviada do que seria razoável, que sobe um palco, também não sabe o que deveria ser esperado dela lá em cima, mas ela tira a sua vantagem. E quem acompanha nesse palco também não sabe, mas tira a sua vantagem. Mas tem alguém lá que sabe muito bem o que está fazendo. E esse alguém permanece escondido. Fica lá no cantinho dele. Aliás, eu não diria esse alguém, ele. Esses alguém, vamos criar um plural para alguém aí. Né? Então, minha conclusão é que ou a humanidade começa gradativamente a acordar, ter consciência do que está fazendo com sua vida e do que está contribuindo para ser divulgado, proliferado. A humanidade precisa acordar, gente. Nós não podemos ficar reféns de interesses tão perversos. Podemos? Sim, podemos, mas não deveríamos, né? Então é preciso começar a falar contra isso tudo.
Começar não, já tem gente falando. Que tem mais um falando. É preciso falar contra esta degradação que pretende ser algo belo. Hoje qualquer coisa é belo, né? Hoje um cara pinta um X numa pintura, põe lá no museu e vira pintor. Ou alguém faz uma letrinha de música e vira acadêmico, sei lá. É necessário olhar para o mundo de um modo mais sério. E como estamos começando um ano novo em nossas vidas, talvez seja bom começarmos a trazer para nós um propósito mais nobre para nossas vidas, para nossas comunidades, para nossa sociedade, para nossa profissão, para nossa família. Um bom 2025 para todos que me seguem, tá? Espero estar sempre em contato com vocês. E olha, aqui nós damos atendimento psicanalítico e para pessoas que queiram um tratamento e também para quem quiser se tornar psicanalista. Damos curso de formação de psicanalista. Também atendemos casais de famílias. Temos uma instituição de formação, tá? E meu WhatsApp é 619-9643-1886. Obrigado, até mais.